antes. Aí, ó, o famosinho a preferência aí, que é minha, seu mortinado. Eu trabalhando aqui, rapaziada. Você, rapaz. Olha só, olha só que incapacitado. Olha só que maluco. Aí, rapaziada, galera, aí, ó. Eu trabalhando aqui, ó, nas entregas aqui, ó. Você avançou eu nas e vem aqui trabalhando. Eu avancei o quê, irmão? Presta atenção. Vira homem, rapaz. Respeita quem tá trabalhando, só. Aí, ó, o famosinho da internet aí, ó. Avança a parada obrigatória. Avança a Cadê parada obrigatória? Cadê parada obrigatória? Me mostra a placa de pare. 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 Você me respeita, rapaz. Você que me respeita. Você me respeita. Você que me respeita, irmão. Não de mim não, irmão. Presta atenção, irmão. Pega sua moto, vai. Eu tô tentando, mas esse maluco não deixa. Calma. Esse maluco não deixa eu ir embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o pare, eu vim embora. Aí ele quer me bater? Aí ele quer me bater? Não dá o direito. Eu vou te processar, ô seu maluco. Você me agrediu. Você me agrediu. Você me agrediu. Você meteu a mão no meu celular. Ei, calma, Agora. Ele teria sofrido uma tentativa de homicídio próximo ao hospital regional. Ele tentou me matar com o carro, eu fui preso debaixo do carro. 40 segundos sem conseguir respirar, minha perna dobrou tanto que meu joelho estava na minha cara. Meu capacete quebrou se eu não tivesse um capacete fechado. Provavelmente minha cabeça tinha sido esmagada, minha cara rasgou de ponta a ponta, minha coluna está quebrada em 2 lugares. Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, se tem uma coisa que eu tenho medo, mais do que a altura, mais do que qualquer coisa física aqui nesse mundo, é dos castigos de Deus. Da mão de Deus pesar sobre mim, isso sim eu tenho medo. Você pode achar, olha, posso fazer aqui, ninguém tá vendo, ninguém vai saber, mas Deus vê tudo e sabe de tudo. E o Bim Mendes, meus irmãos, que muita gente ficou pondo dúvida, é um desequilibrado e não sei o que, subiu para a cabeça. Agora, o tempo, né, que é o Senhor da razão, e olha como agiu rápido, olha como é que Deus foi ágil aqui. Mostrou, né, que realmente quem estava errado naquela treta. Se você não viu o nosso vídeo, tá aí no ar. Inclusive eu falo coisas importantes sobre a espiritualidade. Eu acho que tem uma carga muito negativa em cima do Bim Mendes, depois que ele disse que quer entrar para o Senado, virar político. Eu estou, neste momento, comunicando a todos que, se tudo correr conforme autoriza a legislação eleitoral, colocar o meu nome à disposição como um possível candidato ao Senado Federal. As legiões espirituais foram para cima dele, né? O maligno, o exército do maligno. E a gente percebe isso. E aí, teve a treta, né? Um motoqueiro invade, isso ficou claro inclusive no vídeo que eu mostrei, né? Inclusive uma mulher questiona, olha, tem ali uma parada obrigatória e você invadiu, você não parou, você invadiu, a preferência era dele. Pega sua moto, vai. Eu tô tentando, mas esse maluco não deixa. Calma. Esse maluco não deixa eu ir embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o pare, eu vim embora. Aí ele quer me bater? Aí ele quer me bater? Não dá o direito. Eu vou te processar. Bim Mendes passa com um carro com o filho, o cara sai xingando o Bim Mendes de tudo que é nome na frente do filho, o Bim Mendes perde a cabeça como qualquer um de nós pode perder, vai pra cima do motoqueiro. Isso é de se entender, ninguém sabe o dia que o cara tá tendo, ninguém sabe os problemas que o cara tá enfrentando, e vem um motoqueiro errado xingar você, cara, tem que ter sangue de barata. A gente pensando assim friamente, né, tranquilo, é uma coisa, mas você não sabe o dia que a pessoa tá tendo. Então o Bim Mendes perde a estribeira, dá um soco no cara, e muita gente ficou contra ele. Me mostra a placa de pare. Me mostra a placa de pare. Você me respeita, rapaz. Você que me respeita. Você me respeita. Você que me respeita, irmão. Não de mim não, irmão. Presta atenção, irmão. A Rede Podre de televisão, que embora os casos que o programa do Bim Mendes, o Ronda do Consumidor, tem exibido, tenha grande repercussão aqui na internet, é um dos assuntos que mais bomba, no tipo de vídeo que mais bomba, a Globo nunca se interessou. Mas aí quando o cara arranja uma treta, né, eles fazem questão ali de botar em dúvida. Olha, vamos botar em dúvida aqui para ver se o Bim Mendes realmente está errado. Joga um pouquinho de lama. A mídia é especialista em fazer isso. Inclusive o próprio Bim Mendes criticou isso lá no canal dele. E depois gravou um vídeo também pedindo desculpa. Porque de primeiro momento tinha um vídeo do Bim Mendes, depois da briga, dizendo que não se arrependendo. Inclusive estava comendo. E eu percebi que o Bim Mendes ainda estava nervoso.
Eu digo, eu acho que ele gravou esse vídeo, né? O bom da gente fazer um trabalho sério, família, é isso. Vocês podem conferir. Eu falei no outro vídeo isso. Eu digo, eu acho que ele gravou esse vídeo ainda nervoso, porque não estava assim de acordo com a própria inteligência que o Bim Mendes tem demonstrado nos vídeos. É um cara muito bem preparado, passou anos ali estudando, é especialista em código do consumidor, né? Então, eu achei estranho. Poxa, o cara vir dizer que não se arrepende, que faria de novo. Inclusive, ele diz, né, nessa resposta que está aí no nosso canal, que fez em defesa do filho. Mas você parar o carro para discutir com quem você não conhece, uma pessoa que está alterada, pode estar ali sob efeito de drogas, ninguém sabe, né? Esse rapaz parece que é, né, um rapaz de bem, um rapaz trabalhador, mas completamente desequilibrado, né? E isso vai ficar claro agora. E você parar o seu carro para discutir com um camarada desse que você não sabe, que pode ser, não era o caso dele, mas podia ser um assaltante, podia ser alguém que estava indo ceifar a vida de alguém, né? E você parar assim, com seu filho no carro, descer para brigar com o cara, você pôs-se em risco e pôs o próprio filho em risco. Então, quando o Bim Mendes grava aquele vídeo, não me arrependi, eu entendo que ele ainda estava nervoso, porque não encaixa, né, com a inteligência que ele demonstra no próprio canal dele. E toda a história dele aqui não se encaixa. E tanto é que depois que baixou a adrenalina, ele gravou um vídeo pedindo desculpa, né? E aí Deus honrou ele. Eu vou inclusive colocar esse vídeo dele pedindo desculpa. Em seguida a gente volta. Eu apareci na Rede Globo de televisão hoje. Sim, a Globo, como abutre, está rodeando a minha carne. Eu apareci na Rede Globo hoje, mas eu errei. Sim, apareci lá porque errei. Mas é importante lembrar que no final de maio, precisamente no dia 30 de maio, foi publicada uma reportagem na qual eu e a minha equipe fomos agredidos no exercício da profissão de jornalismo dentro de uma empresa de Belo Horizonte. Chamamos a polícia militar e no final o agressor saiu livremente recebendo um tapinha nas costas. E a Rede Globo de televisão não falou sobre isso. Em nenhum momento, em nenhum trechinho dos jornais da Rede Globo houve uma menção a esse fato terrível. Avançado uma parada ou que eu tivesse o ameaçando. Naquele momento, eu também já estava gravando, porque quando ele começou a enfiar a moto acima do meu carro, tentando enfiar a moto para cima do meu carro, eu peguei o telefone e comecei a gravá-lo. Mas a minha intenção era só gravar e seguir o meu caminho. Mas quando ele começou a dizer essas coisas para o seu público, eu desci do carro. A minha intenção era só mostrar que ele estava errado, que ele havia avançado um cruzamento, que não era preferência dele. Porém, mais uma vez, ele chega o telefone muito próximo de mim e começa a dizer coisas do tipo: vira homem, palhaço, todos os outros tipos de xingamento que não convém dizer aqui. Eu retorno para o carro e ele novamente insinua para os seus companheiros de que ele era um trabalhador e eu estava agindo de forma errada. Nesse momento, eu desço do carro e vou novamente em direção a esse rapaz e fiz o que, infelizmente, ele gostaria que eu fizesse. E naquele momento, então, eu perdi a minha cabeça, porque ele chega com o telefone celular dele muito próximo do meu rosto, desferindo palavrões, e aí eu perdi a minha cabeça. E o que acontece? Ao invés de zelar pela segurança do meu filho e levar o meu filho para longe daquela situação, eu simplesmente, na tentativa de defender o meu filho que estava dentro do carro e a mim mesmo, eu faço o contrário. Eu tento encerrar aquela gravação desrespeitosa daquele motoqueiro que estava muito próximo do meu rosto. As pessoas que acompanharam aquela discussão, todas as pessoas que lá estavam, me deram razão. Inclusive no vídeo, eu vou deixar um trecho que vocês vão perceber a moradora dizendo para o motoqueiro: ali é parada obrigatória para você mesmo. E ele assume que ele não viu a parada e ele avançou. Calma, esse maluco não deixa eu embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o par, eu vim embora. Mas
eu estou errado. E o que mais me deixa chateado nessa história toda é que, como cristão, no momento em que eu perdi a minha cabeça, eu agi como um cristão não pode agir. Eu falei palavras que um cristão não pode falar. O texto bíblico é muito claro ao dizer que o cristão deve falar palavras que edificam. Um cristão não pode jamais falar palavrão, mesmo que esteja em uma situação de extrema ira e extremo desrespeito, ou debaixo da pior ameaça ou intimidação. O cristão deve zelar pelo comportamento temperado. O cristão deve zelar pelo equilíbrio, pelo domínio próprio. Isso me deixou profundamente chateado, ao ponto de cancelar todos os meus compromissos eclesiásticos. Eu tinha alguns convites para pregar a palavra de Jesus, eu cancelei todos. Procurei a minha igreja porque devo pedido de perdão ao corpo de Cristo por ter sido motivo de tropeço. Um cristão agindo de forma a não considerar as recomendações do Evangelho. Errei. Eu poderia dizer aqui que isso me causou profunda dor, levar um escândalo à palavra do Evangelho. Até hoje pela manhã, eu dizia para mim mesmo que eu não me arrependia absolutamente de nada da minha conduta em relação àquele motoboy para defender a integridade do meu filho. Eu só me arrependia quanto aos palavrões. Até hoje pela manhã, o princípio da tarde, esse era o meu pensamento. Faria de novo, defenderia a integridade do meu filho de novo, porque eu educo meu filho não para ser intimidado pelas pessoas que de forma criminosa o intimide, mas conversando com uma pessoa que exerce grande influência espiritual sobre mim, naquele momento eu pensei, não, eu estou errado. Eu não deveria ter respondido da mesma maneira para aquele motoboy. Jesus nos ensinou que se alguém bater na sua face, dê a outra face. Eu errei até nisso. Até na tentativa de defender o meu filho contra um motoboy completamente irresponsável, eu errei. Não era assim que eu deveria ter ensinado para o meu filho como deve agir um homem, sobretudo um homem de Deus. Eu deveria ter seguido o meu caminho, dito ao meu filho, filho, nunca haja dessa maneira, e seguido. Mas não, errei. E estou aqui para dizer ao meu público que errei. Então, meus irmãos, como a gente sabe, né? Às vezes você pode até pensar, esses crentes otários, tudo entrega a Deus. Mas não tem nada melhor do que você entregar a Deus, você se arrepender de verdade. Eu chego a me arrepio, família, porque a gente pode até sentir Deus de verdade, sabe? Quando você sabe que está certo, você sabe que está na sua razão, mas você, sei lá, agiu de uma forma incorreta, que não está de acordo com o Evangelho, e o Bimendes deixou claro que ele percebeu isso, né? E você vê que ele está ali não só arrependido, como também triste com ele mesmo por ter agido dessa forma, né? Depois que a adrenalina baixou, ele, como é um homem de Deus também, ele entendeu isso, aí vem, se humilha diante de todos e Deus honra ele. Não deu nem 2 dias. Olha o que aconteceu com esse motoqueiro encrenqueiro, né? Que com certeza aí, se você quer entender sobre isso, meus irmãos, tem o velho diário do Davi, que eu falo dessas entidades que estão soltas ao nosso redor aqui, como elas são atraídas para você, como elas vão para cima de você, como elas destroem a tua vida. Eu não tenho dúvida que esse motoqueiro está sendo muito afetado por esse tipo de coisa. Ele tem que procurar a Deus rapidamente. Deus está dando livramento a ele. Todo esse acontecimento é para ele entender o que está acontecendo com ele mesmo, o que é que ele está atraindo para cima dele. E que sirva de exemplo para todos nós aqui que podemos estar passando por essa situação. Se você quer saber detalhes disso, o velho diário do Davi, com mais de 800 páginas, inclusive quem comprou, família, vá lá, baixe de novo, grátis, tá certo? Porque tem o dobro de informação para você agora, grátis. Ninguém faz isso, mas eu fiz. Tá lá, 800 páginas para você agora, certo? E você que não comprou ainda pode adquirir
no cartão de crédito em 10 vezes pelo mesmo preço de promoção, pelo preço de início, tá certo? Vamos ver aqui o que é que aconteceu com esse motoqueiro, para vocês verem como a mão de Deus pesa e por que é que nós devemos sempre confiar em Deus. Nós servimos a um Deus de vitória. Entenda isso, vamos lá. Gente, Júnior, repórter da EBT Mil Grau, na repercussão do caso em que o jornalista Ben Mendes teria se envolvido num acidente com o motociclista Alexandre Trindade, em que os dois trocaram ofensas e que teria evoluído para uma suposta agressão por parte do Ben Mendes ao motociclista. Gente, a situação é o seguinte, depois de toda a repercussão que teve no Brasil todo, inclusive várias páginas repostando o nosso material sem autorização e colocando um contexto completamente... Engraçado, né? Coloca um contexto. Engraçado é que essa mídia, pelo que a gente percebe, quer fazer, né, meio que um sensacionalismo. Não, vamos colocar aqui o pobre motoqueiro, né, que foi espancado, é vítima. É sempre assim, parece que se você tiver um bom carro, né, um bom emprego, você sempre tem que ser o errado no Brasil. Sempre tem que ser o errado. É óbvio que se você vê sempre um leão indo para cima de um coelho, você torce pro coelho. A gente torce pro coelho conseguir escapar. A verdade é essa, né? Mas às vezes, na vida real, como não são animais, são seres humanos, você vê muitas vezes aquele que é tido como mais fraco, mais frágil, né, indo para cima. Se você pegar agora as estatísticas e olhar quantos ricos, pessoas bem-sucedidas, ceifam a vida de um pobre trabalhador, você vai ver a estatística. E vai ver que é muito mais fácil acontecer o contrário. O cara mais pobre, o cara que está envolvido no crime, vir ceifar a vida de um trabalhador. Porque não acho que só acontece com rico não, meu irmão. Você está trabalhando, tem carteira assinada, tem a sua renda mensal certinha, você já é considerado privilegiado. Você sabia disso? Porque muitas vezes... Não, o cara tá falando de gente rica. Não, tô falando de você mesmo. Você já tem o seu veículo, você tem um emprego já bom, ou ganha a sua renda, você já é, né, segundo o Molusco, você já é privilegiado. Então vem um que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, ceifa a sua vida, os números estão aí para provar, mas mesmo assim, né, continuam com essa narrativa. É nós contra eles. O Lula está fazendo isso agora. Não, porque tem que cobrar o IOF, porque é rico que vai pagar. Não vai pagar todo mundo. É um absurdo o que acontece no Brasil, meu irmão. Essa mentalidade de esquerda. Então, a mídia faz esse trabalho, né? De, não, coitadinho, o rapazinho aqui foi atacado. O cara rico, que vem com um carrão, agride ele. Não, o cara que agrediu. O cara invade, xinga, esculhamba o cara na frente do filho. Quer desmoralizar a pessoa. E ainda a mídia quer dar espaço. Não, vamos ouvir o cara. Um cara desse aí, meu irmão, sinceramente, tem que mostrar os fatos e acabou. Só isso. Porque a própria história vai provar como provou aqui. Escuta só o que aconteceu com esse motoqueiro, ó. Escuta. Diferente da nossa matéria, a gente resolveu procurar as partes para que cada um façam com a gente uma matéria separada, contando o que de fato teria acontecido. Tá errado, ao longo do dia, a gente manteve o contato com o motociclista Alexandre Trindade e a gente aguardou que ele terminasse o trabalho dele, porque ele trabalha aqui na cidade como motoboy. Só que no início da noite, a gente deparou com a seguinte informação enviada pelo próprio motociclista: que ele teria sofrido uma tentativa de homicídio próximo ao hospital regional. Tá escutando aí, família? Eles estavam marcando uma entrevista, não sei se o Ben Mendes ia falar lá no portal, né? Também se não falar, saia que a mídia desse o pau. A Record mesmo, a Rede Record, do pastor pedindo mais cedo, era especialista em fazer isso. Ela chega pra você, né, famoso, mais conhecido, chega pra você, você não quer dar uma entrevista a eles, aí eles, olha, malha o pau, pega o outro lado, ó, e deixa falar, pra que você seja forçado a dar essa entrevista. Na minha opinião, é o jeito de fazer jornalismo mais baixo possível, porque os fatos estão aí, né? Você tem a testemunha lá no outro vídeo, vocês perceberam isso, eu percebi isso, né? O cara invade, vai lá, esculhamba o cara. Não, mas vamos ouvir. Não, o que tem mais pra ouvir aí? Aconteceu, o cara já pediu desculpa, já era, acabou. Mas a mídia fica fazendo aquele molho, que é pra ver se joga um pouquinho mais de lama e puxa a audiência, né, em cima de um problema como esse. Em vez de fazerem esse tipo de coisa, né, com o nosso direito sendo violado, por exemplo, né, os abusos que acontecem com o cidadão todo dia, e eles fazendo esse ribuliço podia ajudar, né, para que as coisas mudassem. Mas não, vamos fazer uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém.
Só fazer fofoca e jogar um pouquinho de lama em quem tá brilhando. É só isso. Vamos ver aqui o resto. Vou reproduzir para vocês aqui agora trecho de algum dos áudios, onde ele explica a sua situação física nesse momento, após essa suposta tentativa de homicídio que aconteceu hoje aqui na cidade. Não tem nada a ver com o BO de ontem, não. Tá vendo essa imagem aí dele? Todo quebrado, família. Todo quebrado. O cara foi arranjar confusão com outro camarada, né? E antes que a mídia venha dizer, será que não foi um fã do Bim Mendes? Não. O próprio cara vai falar aí, não foi um fã do Bim Mendes, né? Acho que a maioria que segue a ronda do consumidor é gente como eu e você, né? Cidadão de bem que está trabalhando e sendo explorado, né? Então, o que acontece aí? Ele arranja briga com outro camarada do mesmo jeito, provavelmente invadiu, né? Aí a gente não sabe, mas eu digo, pela a forma dele conduzir, né? E que a gente vê muito nas ruas o tempo todo, muito motoboy fazendo isso, né? Eu tô com uma sacola nas costas, então eu tenho o direito de andar como eu quiser e do jeito que eu quero. Não é assim que funciona, né? Mas a gente vê muito esses abusos. Então, ele foi arranjar confusão com outra pessoa e essa outra pessoa não teve a mesma paciência que o Bim Mendes e atropelou ele, que segundo ele, o joelho veio parar quase aqui, ó. Tá vendo aí? É o que eu digo, meus irmãos. Não tem nada a ver com o BO de ontem, não, creio eu. Foi muito do nada, o cara não tava me seguindo, foi outro descontrolado. Outro descontrolado que leva os problemas pessoal desse. Engraçado, né? O Bim Mendes pede desculpa, como você viu aí no vídeo, né? O Bim Mendes reconheceu ali, pediu desculpa, se humilhou e o tempo está sendo o senhor da razão. Um tempo muito curto. Esse castigo veio de fato a cavalo, né? Tem esse ditado, o castigo veio a cavalo, é quando veio muito rápido, né? Então o Bim Mendes vem no seu canal, pede desculpa, se humilha e não dá 2 dias. O camarada que arranjou a confusão com ele, arranja confusão com outra pessoa e ainda não reconhece as próprias falhas. Ainda está dizendo, outro descontrolado. Quer dizer, para ele o mundo todo está errado, é ele contra o mundo, né? É o Trindade versus mundo. Tá todo mundo errado no mundo todo, no globo todo. Só ele é o cara certo que anda certo com a moto dele. E que tem licença para andar do jeito que quer, falar o que quiser e esculhambar quem ele quiser. Tô dizendo para vocês, meus irmãos, uma pessoa dessa, ela tá arrodeada, ela tá cercada de entidades que não deixam ele perceber o óbvio. Qualquer um na situação dele, todo quebrado, arrebentado, em uma treta tão em cima da outra, uma treta em cima da outra, e ele ainda não reconhece. Por quê? Porque ele fica cego. As pessoas não conseguem entender isso. A espiritualidade é muito forte na nossa vida. E tá aí, você vai achar que isso é só coincidência? Esse cara tá rodando há quanto tempo desse jeito? Qual é a idade dele? Você viu que ele tem mais de 20 anos. Quanto tempo ele tá rodando? Por que acontece assim tão rápido, quando tem uma repercussão? Qual é a chance, matematicamente, disso acontecer? Em um intervalo tão rápido, uma pessoa que roda, né, há muito tempo já, e acontecer com uma pessoa conhecida como o Bim Mendes, e em cima acontecer uma resposta dessa. Para quem é cego, meu irmão, vai continuar cego, mas para quem entende de espiritualidade, já tem uma sensibilidade como nós, sabemos que isso aí não foi por acaso. A mão de Deus pesou. A mão de Deus pesou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Pra rua, e desconta nos outros. Ele tentou me matar com o carro, eu fiquei preso debaixo do carro, 40 segundos sem conseguir respirar. Minha perna dobrou tanto que meu joelho tava na minha cara, pra você ter ideia. Meu capacete quebrou se eu não tivesse um capacete fechado. Provavelmente minha cabeça tinha sido esmagada porque o capacete trincou. Minha cara rasgou de ponta a ponta. Foi 15 pontos na cara, minha coluna tá quebrada em 2 lugares. A médica que acabou de me avisar aqui que minha coluna foi quebrada em 2 lugares. A coluna. Só que não afetou a medula. Eu tô com as costelas do lado esquerdo tudo quebrado e a perna direita quebrou também. Minha mandíbula tá quebrada. E essa foto dos pontos aí que eu te mandei. Vocês acabaram de ouvir os áudios onde que ele passou o seu estado clínico nesse momento e enfatizou que o ocorrido de hoje não teria nada a ver com o que teria acontecido ontem entre ele e o jornalista Bim Mendes. Qualquer nova informação irei passar para os nossos seguidores aqui na página. Júnior, repórter da Betim Mil Grau, e mais uma matéria exclusiva aqui para a página. Olha, meus irmãos, eu não conheço esse motoqueiro, mas se eu puder dar um conselho, meu irmão, procura Deus, procura uma igreja o mais rápido possível. Porque, meu irmão, você está carregado, você não está nem percebendo. Pro Bim Mendes, meus irmãos, ficou aí, né, a prova
que vale a pena a gente ser humilde, vale a pena a gente entregar nas mãos de Deus. Acho que ficou para o Brasil todo, para o mundo todo que vê, né, que um cristão de verdade ele tem que confiar em Deus. Nós não temos que fazer, né, do nosso braço a nossa força, a nossa esperança. A nossa esperança sempre vai estar em Deus. E Ele pode até tardar na nossa visão, né, humana, burra, mas Ele nunca falha. É fato. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, o mal por si se destrói. Fica aí esse exemplo, né? Às vezes a gente quer resolver. Ah, o cara me ofendeu, mas meus irmãos, você trocar coisas com um jumento não vai provar que você é mais inteligente, vai provar que você é um jumento também. Você pensou nisso já? Eu dou esse conselho aqui a vocês pensando em mim mesmo. Porque às vezes a gente perde a cabeça e, poxa, nessa situação fazia até pior. Mas a grande questão é essa. Se nós trocarmos coice com um jumento, um bicho irracional, nós estaremos provando que somos melhores ou estaremos nos igualando? O Bim Mendes, advogado, né, futuro médico, quem sabe nosso futuro senador aí, espero que ele siga com essa ideia, para o seu carro para trocar ofensas, trocar soco com um camarada com esse intelecto. O Bim Mendes conseguiu provar com isso que era mais inteligente ou algo do tipo? Não. Se igualou simplesmente a uma pessoa que a gente já sabe agora que é completamente desequilibrada e que precisa muito da ajuda de Deus. Ainda bem que ele reconheceu a tempo, meus irmãos, porque é assim que funciona. Então, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que a mensagem tenha sido passada para todos vocês. Se isso aconteceu, ajuda compartilhando o vídeo, mostrando para mais pessoas, porque isso é muito importante. Nós estamos de fato aqui no Shadow Band. O Instagram, por exemplo, ele é um pouco mais sincero. Quando a sua conta está no Shadow Band, eles avisam agora. Então manda uma nota dizendo, olha, o seu canal não será recomendado para novos inscritos, não será recomendado nas páginas de feed e não aparecerá nas pesquisas. Quando alguém colocar um título parecido de algum vídeo que você tem ou do seu canal, não aparece. O Instagram está avisando hoje, né? Mas o YouTube não faz isso. O YouTube já vem praticando isso há muito tempo, a gente sente isso na pele, mas ele não avisa. Então, os nossos vídeos, apesar da gente ter 600 mil inscritos, quando a gente posta, ele avisa a 20 mil pessoas. Aí o vídeo tem 10 mil visualizações, 12 mil. Então, você ter 600 mil inscritos, 1 milhão, se o YouTube quiser, ele te deixa no Shadow Band. Tinha um canal também que eu observei isso, o Mike021, que é com outros temas, né? Mas ele caiu no Shadow Band também, não sei os motivos, mas talvez porque fizesse aqueles vídeos de interesseiro, enfim, né? Mas o cara tem vários milhões de inscritos e você vai ver as visualizações baixíssimas, né? Que não é compatível. Ah, mas as pessoas perderam o interesse. Quando a pessoa perde o interesse, ela se desinscreve. O problema é que as plataformas em geral estão escolhendo quem pode e quem não pode. A censura que eles vão fazer é essa, meu irmão. Colocar cada vez mais pessoas que incomodam o sistema de alguma maneira em bolhas, para que aquela informação não alcance mais tanta gente. É isso que eles querem fazer e estão fazendo, né? E dificilmente a gente vai reverter, porque o povo, sinceramente, não está nem aí. Então é por isso que eu peço a sua ajuda, compartilhando o vídeo e botando em grupo de zap, mostrando a mais pessoas, para que o nosso canal consiga furar essa bolha com sua ajuda, né? É só assim, certo, meus irmãos? E não esqueça o Velho Diário do Davi, não é papo de vendedor, tem muita informação ali que pode te ajudar para você entender até fenômenos, meus irmãos, que você já presenciou e achou, ah não, é coisa normal, é coisa da minha cabeça. E não, às vezes você está sendo vítima de uma maldição e tem vários motivos para isso acontecer e não está sabendo. Ela pode ser até hereditária, e a gente explica tudo isso no nosso Velho Diário do Davi, lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!